Bora de notícia exclusiva sobre o São Paulo de Luciano, autor dos 2 gols na vitória contra o Corinthians na noite desse sábado no Morumbi. Luciano correu enorme risco de deixar o tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. É que São Paulo e Santos conversaram sobre a possibilidade de uma troca entre o Luciano e o Guilherme, atacante que andava embaixo na Vila Belmiro. Essa negociação foi tocada pelo Departamento de Futebol do São Paulo. Na última hora, quando os clubes avançavam para essa troca, o presidente Júlio Casares recuou e desistiu do acordo por entender que o Luciano ainda teria bastante utilidade com a camisa são paulina. A volta da Copa do Mundo de Clubes reafirma essa impressão. Luciano deu 2 passes para os gols do empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança e foi o autor dos 2 gols que deram um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo após a vitória contra o Corinthians. Tricolor que conseguiu saltar na tabela de classificação e se afastar um pouco da zona do rebaixamento, nesse momento 13º colocado com 16 pontos conquistados. Só para completar sobre o Luciano, 31 partidas, 10 gols e 5 assistências, enquanto os 3 jogadores mais caros do elenco, Lucas Moura, 1.800.000 por mês, Oscar, R$1,5 milhão por mês e Caleri, R$1.300.000 mensais. Desfalcam o time para servir o departamento de médico, é o Luciano quem tem salvado a pele do tricolor. O Oscar foi o único entre esses 3 que começou a partida, mas com 14 minutos foi substituído por conta de uma queda muito forte. Ele acabou sofrendo uma lesão no quadril e foi parar no hospital. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão. Para arrematar de vez em relação ao São Paulo, tricolor que não vencia no Brasileiro há 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. E nesse momento o São Paulo respira um pouco mais aliviado. Bora falar agora sobre o bônus que o São Paulo terá direito na venda do lateral direito Ângelo. Negócio que a gente já havia contado para vocês há alguns dias, agora é oficial. O Ângelo, de 16 anos, está vendido para o Strasbourg, da França. Mas ele se muda para o futebol francês apenas depois de completar 18 anos. Isso acontece em outubro do ano que vem. Então, na verdade, o Ângelo vai jogar na França somente a partir de janeiro de 2027. Até lá, o grande objetivo do São Paulo é conseguir fazer com que esse atleta dispute pelo menos 2.000 minutos no time de cima. Isso porque há um bônus previsto no valor de 2 milhões de euros garantidos ao São Paulo, caso ele bata essa meta. O negócio entre São Paulo e Estrasburgo foi fechado em 5 milhões de euros fixos. Essa grana vai ser paga em 2 parcelas, a primeira delas nos próximos dias, a segunda em breve. E o São Paulo também tem direito a 12,5% do valor de uma venda futura. Além disso, tem essa questão do bônus de 2 milhões de euros que está previsto assim que o atleta conseguir 2.000 minutos no time de cima. Fui fazer as contas, esse número equivale a 23 partidas como titular, jogando os 90 minutos. Não dá para imaginar que o Ângelo será protagonista do time de cima por agora, embora já tenha espaço importante no sub-20 e convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Mas também pelo fato de o Igor Vinícius ter sido negociado com o Santos e o Mike estar machucado, a gente pode até começar a ver o Ângelo aparecendo no time de cima como reserva imediato do Cédric Soares. Pergunta que eu deixo para você: você conhece o Ângelo? Diante dessa possibilidade de faturar 2 milhões de euros com bônus em caso de utilização em 2.000 minutos, você começaria a colocar esse menino para jogar? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora como o São Paulo pode conseguir alcançar R$1 bilhão de patrocínio master. Você sabe que em abril desse ano houve uma renovação de contrato com reajuste em todos os vencimentos no acordo com a Superbet, casa de apostas esportivas. São Paulo pode alcançar até R$1 bilhão até 2030, mas para isso precisa ter resultados esportivos bastante interessantes. Separei aqui os valores e as condições. São Paulo tem fixos R$680 milhões até 2030. Os outros R$388 milhões estão condicionados à performance. Quase todos os prêmios estão ligados a título, mas também tem prêmios por vice-campeonato e presença em semifinais. Bora para separar por cada uma das temporadas. Começando com os valores fixos. São Paulo na temporada de 2025 tem R$80 milhões fixos, que saltam para 95 milhões no ano que vem, sempre 5 milhões no ano seguinte, sempre 12, sempre 18, até que na última temporada de contrato serão 120 milhões de reais. Agora sim, bora aos prêmios. Cada título do Campeonato Paulista rende 2 milhões de reais. Título da Copa do Brasil vale 5 milhões, vice-campeonato 1 milhão de reais na Copa do Brasil, presença na semifinal do torneio de mata-mata brasileiro mais 1 milhão de reais. O Campeonato Brasileiro paga 20 milhões de reais de prêmio. Libertadores da América ou Sul-Americana,
10 milhões de reais pelo título, 3 milhões de reais pelo vice-campeonato e 2 milhões de reais pela presença na semifinal. Intercontinental, aquele Mundial de Clubes do fim do ano. Título vale 20 milhões de reais, o vice-campeonato vale 10 milhões. E se o São Paulo conseguir estar na Copa do Mundo de Clubes e ser campeão, 30 milhões de reais. O vice-campeonato vale mais 20 milhões. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você acha que o São Paulo será capaz de conquistar até 2030. Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Agora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do Tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta: Tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele, pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do Tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 31 milhões e 800 mil reais. Isso significa que ao longo dos 6 primeiros meses do ano, São Paulo gastou quase 32 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. O número pode causar preocupação, mas é importante destacar que a projeção do São Paulo para o primeiro semestre indicava um prejuízo de 45 milhões e 800 mil reais. Ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais com um prejuízo menor em 14 milhões na comparação com aquilo que havia sido projetado. É sempre importante lembrar que os clubes brasileiros faturam mais no segundo semestre do que no primeiro, entre outros motivos, porque várias das premiações e cotas de televisão são depositadas nos últimos 6 meses do ano. Um ponto importante a se destacar é que o São Paulo fez várias vendas ao longo de 2025 no primeiro semestre. A venda do Alves ainda cai no mês de julho, mas não há expectativa de outras grandes transferências, o que pode
e impedir o São Paulo de conseguir um resultado melhor. Tricolor que tem batido à risca tudo que está sendo planejado pelo FIDIC, porque até para seguir aquilo que está combinado nesse fundo de investimentos que está captando dinheiro, São Paulo não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. Até por isso, muita dificuldade na contratação de atletas. Hernan Crespo pede um lateral direito e mais um ponto. Se esses jogadores chegarem, você pode ter certeza que chegarão de graça ou por empréstimo. Imaginar que o São Paulo faça compras nesse momento está completamente descartado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.